Seja bem-vindo de novo, são quase 16h30, vamos falar de lipedema, varizes, também pernas inchadas e depois abrir as portas do nosso consultório às suas dúvidas, questões, testemunho, opinião também, através do número de telefone 22 5083297 ou por escrito através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Estamos cá para o ajudar até bem perto das 5 da tarde, nesta tarde de quinta-feira, é isso mesmo. É um privilégio imenso receber o nosso consultório a doutora Sandrina Braga, médica de cirurgia vascular. Obrigada, Sra. Doutora, por estar aqui connosco, também por ajudar os nossos telespectadores ou as nossas telespectadoras, não é? Uma vez que vamos falar aqui de lipedema, varizes, pernas inchadas, que são aqui um grande peso nas pernas das senhoras, não é? É feita mais senhoras do que os senhores? Sim, se falarmos especificamente em lipedema, é uma doença quase exclusiva de mulheres. Se falarmos em pernas inchadas, então os homens também estão incluídos, porque os homens também passam frequentemente mal com pernas inchadas, sobretudo na altura em que vamos entrar a partir de agora do calor e de temperaturas mais elevadas. Portanto, começamos precisamente pelo lipedema. Neste caso, varizes e também inchaço, são condições que podem coexistir e afetar muito a qualidade de vida, não é? Sim. Sim, não é? Se falarmos especificamente em pernas inchadas, não é? Vamos incluir um grande grupo de doenças neste fenómeno de pernas inchadas. Pronto, desde logo, e também deixar isto claro, que as pessoas podem ter as pernas inchadas no verão sem ter nenhuma doença subjacente. Pronto, também há direito a inchaço de pernas, que nós chamamos de edema posicional ou edema postural, que acontece sem haver nenhuma doença por trás. De facto, o importante é, se for uma coisa que começa a perturbar a qualidade de vida, então ser avaliado e, sobretudo, descartar problemas graves associados ao inchaço das pernas. Pronto. Mais ainda se o inchaço começar a ser permanente, se for fora só das alturas de calor. Pronto. Portanto, o importante é realmente não deixar passar uma doença grave. Depois, se falarmos especificamente de varizes ou consoante o inchaço que nós tenhamos, é que vamos ver qual é que é a doença e depois, em função disso, tratá-la de forma conveniente. Lipedema. O que é o lipedema? E muitas vezes pode ser confundido também com o quê? Com muitas coisas, não é? Portanto, o lipedema é uma doença muito antiga. É uma doença que foi descrita, há umas primeiras descrições de 1910 e depois a doença foi formalmente descrita em 1940, portanto está longe de ser uma coisa nova. A novidade aqui do lipedema é que ele entrou para a International Classifications of Diseases, o nosso ICD, que no fundo é como se fosse um dicionário de doenças, e entrou para essa classificação de doenças a partir de 2019. Portanto, aí é que foi a novidade, de passar a ser integrado formalmente como uma doença. E então, desde então, tem sido muito falado, eu diria que falado por todo lado, não é? Quase que nós não conseguimos estar meia hora nas redes sociais sem nos aparecer alguma informação sobre o lipedema. Então, que doença é esta? O lipedema é a doença dolorosa da gordura, podemos assim dizer. Portanto, para termos uma condição de lipedema, vamos ter acumulação desproporcional de gordura nas extremidades, portanto, nos membros superiores ou nos membros inferiores, ou seja, nos braços ou nas pernas, necessariamente dolorosa, simétrica, quer dizer que o lado direito e o lado esquerdo vão ser mais ou menos parecidas. Sim. E que atinge sobretudo mulheres, não é? Pronto. Mas tem que haver necessariamente dor associada ao lipedema. Claro. Se tivermos uma distribuição desproporcional de gordura, mas que não seja dolorosa, então não podemos chamar lipedema. Claro. Se tivermos uma distribuição de gordura que também atinge o tronco, o pescoço, a região da barriguinha, do dorso, então também não podemos falar em lipedema. Portanto, é realmente esta desproporção da gordura de extremidades e necessariamente com dor. Agora há outras condições associadas. Claro, porque é neste caso que às vezes pode ser confundida com celulite, inchaço. Sim. Ou com celulite, com inchaço, com obesidade também. Sim. Sim. Pronto, e depois então, se isto inicialmente era uma doença pouco falada e pouco diagnosticada, nós só diagnosticamos uma doença que conhecemos, não é? Isso é uma condição base para as doenças todas. Se a doença não for conhecida, se não estiver na nossa cabeça, nós não vamos conseguir diagnosticá-la porque não a conhecemos. Portanto, antes era pouco diagnosticada porque pouco conhecida e então, em algumas séries de estudos, a incidência rondava abaixo de 1%, 0,6%. Agora há estudos a apontar para 10%, há estudos a apontar para 39%, e diria que, in extremis, temos quase 100% da população, se começarmos a encaixar esses quadros mais subtis, não é? Dizer assim, tenho uma acumulação de gordura que eu não consigo eliminar com exercício, nem com dieta, isto é um lipedema. Então, pronto, se começarmos a incluir a celulite, se começarmos a incluir a obesidade, então, no limite, temos 100% de lipedema, o que também pode ser excessivo. Mas é uma coisa frequente em medicina, não é? Passamos sempre assim por doenças que são pouco conhecidas e, portanto, pouco diagnosticadas, portanto, uma fase de subdiagnóstico, para depois, quando as coisas começam a ser mais conhecidas, uma fase de sobrediagnóstico, em que toda a gente começa a ver alguns sintomas da doença e assim, eu tenho isto, também tenho de certeza. E então caímos um bocadinho no extremo oposto.
Portanto, tem que haver um balanço e tem que haver uma avaliação adequada para perceber se realmente estamos perante um lipedema ou não. E há um tratamento específico para o lipedema? Sim, o tratamento do lipedema inclui vários pilares e é necessário haver uma abordagem multidisciplinar com várias especialidades integradas. E de tudo o que se vê, muitas vezes escrito sobre lipedema, às vezes o que menos se fala é da integração da psicologia e da psiquiatria. Porque as pessoas sofrem imenso com a presença da doença. Portanto, pode ser... Num lipedema, de facto, a doença é grave e muito incapacitante e grande causadora de sofrimento e, portanto, é uma especialidade que deve ser integrada também. Porque falamos frequentemente de integrar a vascular, de integrar a plástica, de integrar a nutrição, a endocrinologia, a medicina física, os fisioterapeutas, e a psicologia e a psiquiatria não são tão frequentemente faladas. Outra medida de tratamento, que também muitas vezes não é falada, é a compressão elástica, as meias elásticas. Eu sei que a generalidade das pessoas não adora meias elásticas, mas é padrão de tratamento em lipedema. Eu entendo que é mais fácil tomar um suplemento alimentar do que calçar umas meias elásticas. Mas, em rigor, o padrão de tratamento é, de facto, a meia elástica. A meia elástica vai conseguir proporcionar uma diminuição do inchaço, que não é um inchaço, não é? Na verdade, eu já explico um bocadinho melhor essa parte. Sim. Vai condicionar uma redução do volume? Não. O que é que nós pretendemos com a meia elástica, com o resto do tratamento médico do lipedema? É aliviar sintomas. Não é? Falei do início que esta acumulação de gordura é dolorosa. Portanto, o que se pretende com o tratamento médico do lipedema é aliviar a dor. E essas medidas todas que vamos adotar, as medidas de drenagem linfática, as medidas de compressão, as medidas de terapia sem contacto, portanto, a imersão em água, e todas as medidas associadas ao tratamento médico são, no fundo, para aliviar sintomas. Se queremos redução de volume, então, para a redução do volume, temos as técnicas cirúrgicas, temos a lipoaspiração. Muito bem. Pronto. Mas é essa confusão, não é? Quando estamos a falar que o lipedema pode ser confundido com várias outras doenças, entre elas a obesidade, temos depois também a confusão com as doenças de edema, que a própria palavra engana. Portanto, edema quer dizer inchaço, quer dizer acumulação de líquido. Sim. E o lipedema surge-nos a nós na cirurgia vascular, ou surgia-nos antes na cirurgia vascular, como diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial é aquilo que fazia o Dr. House quando ia lá para o quadro, em que a gente olha para um doente e pensa assim, qual é a causa mais frequente de doença que eu tenho aqui? Pronto, então ponho na primeira linha aquela doença. E depois ponho diagnósticos diferenciais, que era assim que ele fazia. É verdade. Portanto, o lipedema é um diagnóstico diferencial de uma perna inchada, de uma perna com volume aumentado. Mas que realmente não tem nada de edema, porque aquilo não é inchaço, aquilo não é água, não é fluido, é gordura. Pronto, portanto, é preciso fazer esta distinção também, porque uma coisa é ser edema, é ser inchaço, é ser líquido que está fora da circulação, e outra coisa é ser gordura que está fora da circulação. Nós não podemos esperar que a gordura responda da mesma maneira que o fluido, não é? Porque no fluido a gente consegue, mais facilmente, com a drenagem linfática, reduzir o volume. A gordura não terá esse comportamento. Pronto, mas tem um tratamento eficaz ou é uma doença crónica? É uma doença crónica. Pronto, isso é verdade. É uma doença crónica, como muitas das doenças da cirurgia vascular, como os linfedemas, que é a parte linfática, como a doença venosa crónica do nome. Pronto, portanto, é uma doença crónica. Não necessariamente uma doença progressiva, que às vezes também passa um bocadinho esta ideia de que é quase uma penitência e que aquilo vai agravar muito e não necessariamente deve ser considerada uma doença progressiva. Mas sim, é uma doença crónica, quer dizer que a pessoa tem aquela tendência para ter uma acumulação desproporcional de gordura. E, portanto, é uma condição que a vai acompanhar durante a vida toda. Agora, há tratamentos, sobretudo lá está, a primeira medida é aliviar a dor. Claro. E depois, se o próprio volume começa a condicionar problemas de mobilização, pessoas que têm... Porque muitas vezes esta acumulação de gordura é mais na parte de dentro das costas e das pernas. Portanto, vai começar a perturbar, por exemplo, a mobilidade dos joelhos. Pronto, e a perturbar mesmo a própria dinâmica da articulação do joelho, da articulação dos tornozelos. Pronto, e então, nesse caso, a lipoaspiração pode estar adequada porque vai reduzir volume, não é? De facto, só a lipoaspiração é que tem que reduzir volume. Não é a lipoaspiração tradicional que se faz em situações de obesidade, tem que ser uma lipoaspiração que proteja a parte da circulação linfática, e há várias técnicas disponíveis, mas é de facto a única forma de reduzir volume. Pronto. Mas, no tratamento do lipedema, o objetivo é tirar a dor. E pessoas com lipedema nos membros inferiores podem ter varizes também? Podem. Muitas vezes há doenças associadas, não é? Sobretudo quando estamos a falar de doenças frequentes. Não é? Temos a doença venosa crónica, as varizes, é sim uma doença muito frequente, que pode atingir 1/3 da população. Portanto, é fácil, se num 1/3 da população vai ter doença venosa crónica, não é? Vai ter varizes, poder também ter, efetivamente, lipedema ou outros quadros de doenças associadas. E tratam-se isoladamente, Sra. Doutora? Vamos tratar as varizes, vamos tratar o lipedema? Sim. Portanto, lá está, perante um doente com pernas inchadas, a primeira coisa a fazer diagnóstico é colher a história, portanto, falar com o doente e perceber porquê que tem aquele inchaço,
Se é por medicação que faça, se é por outras doenças associadas que tenha, se fez alguma cirurgia, por exemplo. Às vezes nós vemos inchaços de braços ou de pernas após uma cirurgia. Muito frequentemente, por exemplo, uma cirurgia mamária, um cancro de mama, em que implica fazer esvaziamento da axila, portanto, remover os gânglios da axila, e então, frequentemente, nós vamos ter secundária a essa cirurgia um inchaço do braço, um linfedema do membro superior. Pronto. Essa vai ser a causa do inchaço. Logo à partida vai ser o nosso diagnóstico de base. Pronto, e aí o tratamento vai ser efetuado para um caso de linfedema, não é? Portanto, é fundamental fazer esta destrinça das situações. Se for, no caso, a pessoa tem um inchaço das pernas e nós vamos ver, e tem umas varizes salientes, e tem a pele a começar a ficar escura, então o problema maior que leva àquele inchaço são varizes. Então temos que tratar as varizes em função da apresentação que temos, não é? Se são derrames, se são varizes maiores, se tem inchaço associado. Pronto, sempre adequando à doença em questão. Como é que estas condições são encaradas agora nos meses de verão? Todas elas contribuem para o agravamento do que estava a dizer deste inchaço das pernas, não é? Aquilo que estava a falar inicialmente. Calor agrava, sim, não é? Sim. Portanto, qualquer pessoa com circulação normal pode, e tem frequentemente, agravamento do inchaço na altura do verão. Porque, na altura do verão, há mais dilatação dos vasos e essa dilatação promove a saída de líquidos para o espaço fora dos vasos. Pronto, e, portanto, é mais frequente. Claro que esse volume que sai vai-se acumular pela gravidade frequentemente nas pernas, nos tornozelos, nos pés e nas pernas. E às vezes fazemos exames e está tudo bem em termos de circulação, portanto, não há nenhum problema de veias. Então são os tais que está a falar, os tais edemas posturais, os tais edemas de posição. E então aí muitas vezes passa só por um aconselhamento de medidas como, quando estamos a trabalhar, por exemplo, se estivermos a trabalhar sentados, ter a planta do pé completamente apoiada no solo, ter um calçado adequado. Pronto, que está longe de ser o calçado que eu trago hoje. Também eu, mas é só estas 2 horinhas. Mas é só um bocadinho. Sim. Porque quando nós dizemos calçado adequado, não podemos cair nos excessos do muito raso, que também é contraproducente, também dá mais inchaço do tornozelo e dos pés, e, evidentemente, o tacão alto, não é? Porque vai perturbar toda a dinâmica de pressão da planta do pé no solo e toda a dinâmica depois de mexer o músculo da perna em direção ao coração. Portanto, um calçado adequado, uma pressão adequada da planta dos pés no solo e depois tentar, tanto quanto possível, mobilizar as pernas, não é? Evitar períodos longos em que estamos muitas horas sentados ou de pé, e, portanto, tentar mexer. Não é? Porque às vezes coisas tão simples como isso, não é? A pessoa lembrar-se de hora a hora, levantar-se, mexer. Mas faz toda a diferença. Faz a diferença depois não ter tanto inchaço e ao final do dia pôr as perninhas ao alto também faz bem? Sim. Portanto, nós temos que, todos aqueles líquidos têm que regressar ao coração. Portanto, se nós pusermos as pernas mais altas que o nível do coração, vamos facilitar essa drenagem, não é? Esse caminho de regresso dos fluidos ao coração. E já agora, Sra. Doutora, agora os banhos de água gelada estão muito na moda, portanto, não estou a dizer completamente o corpo todo, mas no chuveiro, água gelada nas pernas pode ajudar também. Dá uma sensação de alívio, não é? Dá uma sensação de alívio, porque depois essa acumulação de líquidos, esse inchaço das pernas dá calor, dá mal-estar, dá peso e os duches de água fria vão provocar uma sensação de alívio nessa pele que está ali realmente com mais sujeita a mais fluido, a mais líquido que é o habitual. Quem tem varizes deve ter algum cuidado extra na exposição ao sol? Sim, claro, é o que lhe estava a dizer, não é? Se pode acontecer, se acontece em pessoas sem problema nenhum de saúde, incharem mais as pernas no verão, se tiverem varizes ou se tiverem um problema linfático ou se tiverem um lipedema, vão agravar ainda mais na altura do verão. Pronto. As grávidas é outra população especial uma franja especial da população que também vai sofrer mais na altura do verão. Já sofre, 80% das grávidas já têm um inchaço de terceiro trimestre, portanto, fim de gravidez, mesmo fora do verão. No verão vai ser pior. Pronto. E o que nós temos é que tentar perceber qual é o problema de base, aquilo que estava a dizer, não é? Se é uma coisa postural, se é a pessoa que não apoia bem os pés ou se realmente passa muitas horas em posições viciosas ou se há mais alguma coisa associada e que medidas é que vamos fazer. Um bom apoio também nessas circunstâncias é a meia elástica. Pronto. Não necessariamente uma meia até cima, que uma meia calça elástica não é uma coisa fácil de usar, mas, por exemplo, uma meia até ao joelho, porque sabemos que, pelo menos, se olharmos, não é, a parte dos tornozelos até ao joelho está sempre contra a gravidade. Portanto, nós, se tivermos um apoio de uma compressão externa entre o tornozelo e o joelho, que ajuda a bombear o sangue na direção do coração, vamos ter menos inchaço e menos mal-estar ao final do dia. Sempre garantindo que há, como eu explico nas consultas, eu faço consulta no grupo de Trofa Saúde e os doentes procuram, muitas vezes por estas queixas de inchaço das pernas e de mal-estar. O rácio entre o uso da meia elástica e o bem-estar que eu vou tirar do uso dela tem que ser positivo, porque senão eu não vou usar. Não é? Claro. Se aquilo é uma tortura para mim, eu não vou usar as meias elásticas. Portanto, tem que ser uma meia que eu saiba que o doente vai usar,
para garantir que ele chega ao final do dia com menos cansaço das pernas e diz assim, olha, eu tenho aqui uma ajuda. Portanto, amanhã, se calhar, vou levar a meia, porque vou ter um dia pior. E então, eu prefiro chegar ao final do dia com as pernas um bocadinho mais leves e sem tanto cansaço. Portanto, a ideia é essa. É uma meia que se adequa à pessoa e que a pessoa vai usar para depois a aliviar. Portanto, a ideia não é castigar ninguém, é ajudar. Sem dúvida, que as pessoas se sintam melhor, não vale a pena. Sim. Muito obrigada, Sra. Doutora, por esta explicação aqui no nosso consultório sobre lipedema, varizes e pernas inchadas. Vamos agora ouvir também as questões dos nossos telespectadores, questões também que encaixem nesta área da medicina e cirurgia vascular, através do número 225083297 ou do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Junte-se a nós. Até já. Muito obrigada. Por acaso estava mal. Seja bem-vindo à última parte do consultório. Vamos abrir as portas deste espaço. Tem aqui a oportunidade de esclarecer as suas questões relacionadas com cirurgia vascular. Connosco está a doutora Sandrina Braga, médica de cirurgia vascular, a quem agradeço muito. Obrigada, Sra. Doutora. É um gosto recebê-la aqui no nosso consultório. Vamos já ao encontro de quem nos acompanha, dos nossos telespectadores. Temos aqui muitas inscrições. Começamos por ouvir o Sr. Mário Lis, do Porto, com 77 anos, a quem agradeço também por estar connosco nesta tarde. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Alexandre, Sra. Doutora. Boa tarde, Sr. Mário. Muito boa tarde. Qual é a sua pergunta, por favor? A questão que eu queria pôr é a seguinte. Eu tenho má circulação, tomo venotrópicos e, principalmente nos tempos mais frios, eu fico com os pés, com as mãos, cotovelos, tudo o que sejam extremidades extremamente frias. Tem alguma coisa ou está correlacionado o problema das varizes com esse sintoma? Muito obrigada pela sua questão. Sra. Doutora, por favor. Então, a má circulação é um grande saco onde entram várias doenças. Dentro destas más circulações entram doenças da parte das artérias, que são as que levam o sangue ao intestino, que são as doenças piores, são as piores, mais graves, más circulações, portanto é o problema arterial. Depois tem a parte das veias, que dão as varizes e que dão as tromboses, e depois tem a parte dos vasos pequeninos que unem as artérias às veias, pronto, que são os capilares, que dão esta outra parte que o Sr. Mário estava a dizer. Portanto, tem umas varizes, portanto, tem um problema de má circulação de veias, das que trazem o sangue de regresso ao coração, e depois tem um problema, pelo que me parece, destes capilares, destes pequeninos vasos que estão mais perto da pele e que unem as artérias às veias. Portanto, são doenças diferentes. Nós só medicamos estas doenças desta microcirculação, que nós chamamos de doenças vasospásticas, só as medicamos quando elas são provocadoras de muito sofrimento, quando têm muita dor, ou quando causam, por exemplo, feridas nas mãos, ou feridas também podem acontecer no nariz ou nas orelhas. Pronto, só nessas circunstâncias é que a gente medica. Porque senão, quando é só uma questão de um aspecto mais arroxeado ou mais frio, às vezes o mais importante é tranquilizar e dizer assim, olha, não tem aqui nenhum problema grave de má circulação, é mais uma característica da sua pele. Eu não estou a ver o Sr. Mário, mas se calhar é capaz de ser um senhor clarinho, de pele fininha. Portanto, isto é mais frequente em peles assim, na minha, por exemplo. E então só medicamos mesmo nessas circunstâncias, quando há feridas ou quando há dor. Pronto, porque senão, eu digo assim a brincar que é quase uma característica da pessoa e não propriamente uma doença, desde que excluídas outras doenças por trás. Pronto, normalmente são casos pouco graves e casos presentes há muitos anos, são coisas assim. Mas são dois tipos diferentes de má circulação, varizes e estas doenças vasospásticas. Muito bem. Sr. Mário Lis, obrigada. Doutora Sandrina, prazer em ouvi-la, Alexandre, e até uma próxima. Até uma próxima, Sr. Mário. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. E agora seguimos até a Lessa da Palmeira, com 74 anos. Está ao telefone o Sr. Sebastião Almeida. Seja bem-vindo ao consultório. Obrigada, menina. E obrigada à sua doutora. Bom, o meu problema é o seguinte. Eu há 13 anos fui operado ao joelho, ao tendão, ao menisco da perna esquerda inferior. E agora, portanto, passados estes anos todos, agora dói-me a barriga da perna, do lado de fora, e a meio da perna e embaixo, junto ao tornozelo. Eu tenho um bocadinho de varizes que desce do lado do pé. Era para saber à sua doutora, portanto, se isto realmente é varizes ou se é derivado da intervenção cirúrgica que tive no menisco do interior. Muito obrigada, Sr. Sebastião. Muito obrigada. Sr. Sebastião, é importante perceber em que fase do dia que lhe aparece a dor, se é mais ao fim do dia ou se é mais de manhã, se é quando está parado ou quando está em movimento. Portanto, é quando caminho, quando faço uma caminhada mais prolongada, dói-me realmente o joelho e dói-me a parte lateral.
A caminhar, então, dói-lhe a barriga da perna, é? Sim, sim. Sobre Ok. o lado esquerdo, fora, da parte de fora. Certo. E depois embaixo um bocadinho também junto ao tornozelo, também na perna. Sim. E depois de parar a dor desaparece logo? Depois de parar, desaparece logo. Portanto, se eu me sentar depois de descansar um bocadinho, para de doer. Sim. Pronto. Aí é importante mesmo ser visto por cirurgia vascular, porque pode ser aquilo que eu estava a falar imediatamente anterior de um problema de circulação das artérias. Esse é o tipo de queixas que não nos deixa tão sossegadas. É importante ser visto para ver se tem boa pulsação nos pés, porque pode ser realmente um problema da circulação das artérias. Está bem, Sr. Sebastião? É importante ser visto, ser avaliado por um médico. Sim, sim. Eu aqui Tá há bem? uns anos largos, Diga, Sr. Sebastião. Sim, estamos a há ouvi-lo. coisa de uns anos, fui ao médico e foi-me detectado o sistema da perna cansada. Portanto, na altura, isso já foi há muitos anos, depois daí para cá não fiz mais consulta nenhuma. Pois, era importante, não é? Tem 74 anos, era importante realmente ser visto em consulta para perceber a pulsação, se tem boa pulsação nos pés, não é? Porque pode ser uma doença arterial. Nos pés não tem problema. Mas, sim, mas o Só melhor... mesmo Sim. vendo, porque tem mesmo que ser, é mesmo uma queixa que é para não deixar passar. Está bem, doutora. Está bem? Marcar essa As consulta melhoras. para a Muito avaliação, obrigado. Sr. Sebastião. melhoras. Obrigada Muito pela sua obrigado. participação. Um grande beijinho para si. Muito obrigada. E agora seguimos até Gondomar. Vamos ouvir a Dona Maria de Fátima Teixeira. Tem 70 anos. Olá, muito boa tarde, minha senhora. Seja bem-vinda. Dona Maria de Fátima, por favor, vou pedir-lhe que baixe o volume da televisão. Pode ser? Pode ser. Muito obrigada. Vamos ficar a ouvir-nos só pelo telefone. Está bem? Sim, sim. Então, boa tarde às duas. Boa tarde. Eu queria pôr, a minha questão é o seguinte. Eu tenho varizes e bastantes. Já fui operada 3 vezes à perna direita. E agora tenho um problema que me surgiu há coisa de meses atrás, que é um inchaço no tornozelo da parte de fora. O meu problema com as meias elásticas é muito grande, porque assim, já usei colares e elas enrolam-se todas na dobra do joelho, portanto não as posso usar, porque me irrita durante o dia, tenho que as tirar. Depois usei até a raiz da coxa, mas a coxa começa a dilatar muito e começa-me a doer. E agora comprei umas até à base do joelho, só que elas caem, escorregam. Muito obrigada. Pronto. Dona Fátima, primeiro é preciso perceber porque é que o seu tornozelo está a inchar, não é? Portanto, se calhar essa é a primeira coisa, perceber se ele está a inchar por causa das suas varizes, que de facto a doença é uma doença crónica e, portanto, nós vamos eliminando as varizes que vão aparecendo, mas a doença em si continua lá. Portanto, se é por um problema mesmo das suas veias ou se há alguma coisa do tornozelo, da própria articulação do tornozelo. Portanto, a primeira coisa é perceber realmente a causa desse inchaço. Depois, quanto ao uso das meias elásticas, a meia elástica, lá está, a meia elástica tem que ser bem prescrita e bem comprada, tem que ser bem aconselhada, para não cair nesse desespero em que está, que parece que nada lhe fica bem, não é? Porque os colas são difíceis, a meia até a raiz da coxa é difícil de aguentar. Portanto, normalmente se for uma meia até ao joelho, e até, quando a gente diz uma meia até ao joelho, é uma meia que termina um dedo abaixo da dobra do joelho, é uma meia que é fácil de tolerar. Agora, há uma variedade enorme de marcas e de modelos de meias elásticas, mesmo meias elásticas de compressão graduada, e depois uma variedade ainda maior de meias de compressão, da vulgar meia de descanso. Portanto, há imensa coisa. Uma forma fácil de perceber se uma meia elástica é boa ou má é a quantidade de tamanhos que estão disponíveis, porque vemos algumas marcas que têm 2 tamanhos disponíveis. E é fácil perceber que com 2 tamanhos dificilmente essa meia se vai adaptar ao mundo inteiro. Não é? Claro. 2 tamanhos para toda a gente nunca ficará bem a ninguém. Portanto, a primeira coisa é perceber que meia está a calçar e se a meia é adequada à sua situação. Porque uma meia, de facto, quando é bem prescrita e bem usada e bem aconselhada, uma meia até ao joelho é uma meia que se aguenta razoavelmente. Pronto. Portanto, o conselho que lhe daria era primeiro perceber porque é que está a inchar o tornozelo e depois ter uma prescrição de meias que a ajude e não que a atrapalhe. E então quem é que faz a boa prescrição da meia? É um médico que esteja habituado a lidar com meias elásticas, não é? Normalmente compro na farmácia, tiro lá as medidas e é sempre na farmácia que eu compro. Normalmente é os farmacêuticos ajudam, Sr. Doutor? Pronto, é assim.
É variável, não é? Vai depender um bocadinho da experiência que tem a casa que lhe está a vender as meias. Vai depender de vários fatores, não é? Idealmente, para prescrever uma meia elástica, deve ser um cirurgião vascular. E nós vemos muitas coisas de meias elásticas e muitos médicos a falar de meias elásticas, mas, de facto, quem está mais capacitado para prescrever uma meia elástica é um cirurgião vascular, não é? Porque lida com muitas malhas, lida com muitos tipos de meias, com muitas marcas, portanto, à partida está mais garantida com um cirurgião vascular, terá mais experiência a passar-lhe umas meias elásticas adequadas. Pronto, então vou passar por aí, porque realmente não consigo acertar. Pois, pronto. Depois também há ajudas para calçar as meias elásticas, há várias calçadeiras, há vários sistemas que ajudam a calçar a meia. Pronto, mas realmente a fase inicial é uma meia adequada. Porque eu já uso... Mas o seu problema é um problema frequente, Dona Fátima, não é só consigo. Pois, porque já experimentei as três maneiras de calçar, de usar a meia e afinal tem problemas sempre. Pois, não está sozinha nesse drama, acredito. Pronto, É difícil, mas vai conseguir. Muito obrigada, Dona Maria de Fátima, pela sua participação e por esta partilha aqui no consultório e as melhoras. Corra tudo bem. Obrigada, um bom feriado. Amanhã, é verdade, amanhã é feriado. Sra. Doutora, muito obrigada também por ter estado aqui no nosso consultório. Foi um gosto imenso recebê-la. Obrigada por esta ajuda e bom feriado amanhã. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho. Ora, isso mesmo, é feriado amanhã, mas já sabe que pode contar connosco. Temos mais informação para partilhar consigo e queremos também ouvir todas as suas questões, o seu testemunho. Ligue para falar connosco aqui no programa Consultório a partir das 3 da tarde. E já tenho aqui os temas que marcam então a edição da manhã. É 25 de abril. Queremos saber quais são as suas dúvidas relacionadas com a medicina dentária. Vamos falar da importância dos dentes provisórios na reabilitação oral com a doutora Paula Ferreira, médica dentista, vai juntar-se a nós. Vamos então falar também de ansiedade, isto para assinalar o Dia da Liberdade, falar da nossa liberdade interior com o Dr. Nuno Costa, psicólogo clínico, que também estará disponível para ouvir as suas questões, o seu testemunho, a sua partilha ao telefone ou também por escrito. E como é sexta-feira, temos a nossa rúbrica É Verdade ou Não, Senhor Doutor. Será que o álcool anula o efeito do antibiótico? Vamos fazer esta pergunta ao Dr. José Manuel Ferreira, médico hepatologista, e há muito para dizer sobre este tema, por isso fique desse lado, vai valer a pena a partir então das 3 da tarde no nosso consultório aqui no Porto Canal. Amanhã é feriado e claro, eu conto consigo. Até lá, fique bem. Obrigada pela sua companhia.